Vamos direto a Brasília porque o dia foi de muitas reações ao anúncio de Donald Trump de taxar em 50% produtos importados do Brasil. Teve carta dos presidentes da Câmara e do Senado e falas fortes do presidente Lula. Resume isso aí, Pedro Nascimento. Boa noite para você. Boa noite para você, Aline, Alan e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Olha, não é uma tarefa fácil resumir esse dia de hoje aqui em Brasília, porque a gente teve diversas reações a esse anúncio do presidente Donald Trump sobre a tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras. Claro, a gente teve as principais manifestações e a gente começa a repercutir no que disse o presidente Lula. Ontem ele já havia respondido a essa manifestação com um comunicado, um comunicado que foi divulgado oficialmente pelo governo, mas hoje ele concedeu uma entrevista essa concedida à TV Record, entrevista que nem foi ao ar ainda, mas um trecho dela, um trecho de 7 minutos, já foi divulgado e justamente tratando sobre essa questão envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos. O presidente Lula, ele disse que o Brasil vai responder na mesma moeda, ou seja, vai usar a lei de reciprocidade para devolver esse tarifaço de 50% também para os produtos norte-americanos. Essa é a principal medida que o governo estuda neste momento para responder a essa tarifa que foi imposta pelos Estados Unidos, mas nessa entrevista o presidente Lula foi além, tratou também da questão política. Por quê? Porque Trump, quando anunciou essa tarifa de 50%, já havia falado em outras oportunidades e reforçou durante esse comunicado que essas tarifas estavam sendo impostas por conta da forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo tratado aqui no Brasil. A gente lembra ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele e outros aliados estão sendo julgados no STF e a gente inclusive já está na reta final desse julgamento que deve acontecer até o final do ano de 2025, incluindo já com a condenação. Lula respondeu a Donald Trump sobre essas acusações de que o STF tem sido parcial e que o governo brasileiro tem tratado de forma rude, né? Tem feito uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, vamos ouvir o que disse o presidente Lula a respeito deste assunto. Na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. Bom, fala firme do presidente Lula, portanto, com relação a essa reação ao tarifaço imposto por Trump, mas não foi somente isso. Após essa entrevista, o presidente Lula também recebeu ao longo do dia no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, uma série de ministros, tratou a respeito desse assunto, especialmente com o ministro Haddad, também com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e já é certo, né, o presidente Lula nessa entrevista também já comunicou que vai abrir um processo na Organização Mundial do Comércio para tentar reverter essas tarifas. E além disso, também vai aplicar tarifas semelhantes aos produtos dos Estados Unidos. Quem também reagiu a essa situação hoje foram os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Ambos divulgaram uma carta assinada em conjunto, onde eles defendem, né, a reação brasileira, defendem que essa reação seja feita com diálogo, equilíbrio e também firmeza. E os parlamentares citaram também a importância da lei da reciprocidade, que eu já citei por aqui, e que foi aprovada recentemente. Eles que defendem o uso dessa lei como uma ferramenta legal para proteger a economia nacional e também os empregos dos brasileiros. A entrada em vigor dessas tarifas norte-americanas ainda não tem uma previsão oficial. Algumas pessoas estão falando aí em agosto, né? O que pressiona o Brasil a reagir com uma certa rapidez, mas também com uma certa cautela, né? Já que a gente sabe que o presidente Donald Trump tem lá
os seus laços com o ex-presidente Jair Bolsonaro e pode reagir caso haja uma tentativa, uma escalada nesse conflito que a gente está acompanhando. Só um detalhe, Alan, para a gente poder encerrar: quem não se manifestou a respeito desse assunto foi justamente quem foi mais maltratado aí nessa nota pelo do presidente Donald Trump, que foi o Supremo Tribunal Federal. Houve uma avaliação ali dos ministros do Supremo, inclusive a gente consultou o STF para ver se teria uma resposta oficial, já que ele foi citado pelo presidente Donald Trump, mas houve uma avaliação de que a resposta deveria ser política e por isso eles deixaram essa reação por conta do Congresso e também do presidente Lula. Volto com vocês, Alan, Aline. Obrigado, Pedro Nascimento, que volta ainda nessa edição para tratar de outros assuntos direto de Brasília. Entidades que representam o setor produtivo brasileiro pedem negociação para baixar essa temperatura e evitar impactos fortes na nossa economia. Uma série de entidades que representam setores da economia brasileira se pronunciaram hoje com preocupação sobre o anúncio da tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil exportados para os Estados Unidos, pedindo ao governo brasileiro para não retaliar com tarifas recíprocas e que negocie com os americanos. O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, Flávio Rosquey, afirma que a tarifa recíproca pode aumentar os preços aqui no Brasil. A tarifa imposta aos produtos brasileiros, na minha leitura, não tem impacto inflacionário aqui no Brasil. Pode ter lá nos Estados Unidos. Mas também é pequeno porque a nossa participação nas importações americanas não é tão relevante assim. Agora, uma reciprocidade por parte do Brasil, com certeza traria um impacto inflacionário, já que as importações americanas são relevantes para vários segmentos brasileiros e sim teriam seus custos aumentados internamente. Na visão do presidente da FIENG, a tarifa americana está dentro de um contexto mais amplo de disputa internacional com a China. Nós estamos num momento de reorganização geopolítica mundial em que há um conflito entre duas potências que procuram a hegemonia no cenário internacional. De um lado, Estados Unidos e de um lado, China. Nesse contexto, eventualmente, às vezes, é mais fácil pegar e alguns países que se posicionam de um lado ou de outro do conflito. Por isso que, na minha leitura, o posicionamento ideal do Brasil seria um posicionamento de neutralidade. Quer dizer, somos amigos de todo mundo, a gente abraça todo mundo, nós estamos com todo mundo. Para o comércio e para a população brasileira, eu entendo que esse é o melhor posicionamento. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, Antônio de Salvo, explica que vários produtos mineiros serão afetados se a tarifa de 50% entrar em vigor. A relação mineira e brasileira, mas a mineira especificamente com os Estados Unidos, é bastante forte. Somos o maior exportador de café, o maior produtor, o maior exportador de café do Brasil, que é Minas Gerais, e os Estados Unidos é um grande comprador de café. Então essa taxação certamente vai atrapalhar a cafeicultura, a celulose, o açúcar produzido pelas nossas usinas mineiras, entre outros produtos que serão impactados. Se isso não for bem negociado, essa imposição americana sobre nós, o Brasil vai sofrer muito e com Minas Gerais não vai ser diferente. Então a gente espera que o governo não misture política ideológica com políticas comerciais. Já o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Ricardo Alban, também vê fortes impactos para a economia brasileira e reforçou a necessidade de negociação. Nesses últimos 3 meses, não existiu qualquer fato econômico que justificasse uma medida desse tamanho, que pudesse elevar a tarifa do Brasil de um piso de 10% para um teto de 50%. É importante relembrar que nossa balança comercial com os Estados Unidos, estamos igualmente surpresos e preocupados, porque os impactos dessas tarifas a partir do mês que vem serão graves para a nossa indústria, teria muitos prejuízos ao nosso crescimento, à competitividade, aos empregos e, consequentemente, um forte impacto sobre a economia em geral. Por isso, para o setor produtivo brasileiro, o mais importante nesse momento é intensificar as negociações e o diálogo para reverter essa decisão o mais rápido possível. Repórter Felipe Quintela. O governador de Minas, Romeu Zema, voltou a falar sobre o tarifaço de Trump, mas mudou o tom. Ele voltou a criticar o presidente Lula e o STF, como havia feito em postagem ontem. Mas em vídeo publicado nas redes sociais hoje, classificou a decisão de Donald Trump como errada e injusta.
Eu não tenho dúvida de que tem motivação política no julgamento de Jair Bolsonaro. Por isso, tenho estado ao lado dele desde o início. Também não tenho dúvida de que há tentativas de censurar a oposição a Lula nas redes sociais, de acabar com a nossa liberdade de expressão. O STF, estamos vendo, já passou dos limites. As provocações e intromissões de Lula em assunto dos Estados Unidos são lamentáveis, mas esses erros e essas injustiças não devem ser consertadas com mais injustiça e erro. A taxação imposta pelo presidente Trump a produtos brasileiros é uma medida errada e injusta. Ela precisa sim ser revista, porque penaliza todos os brasileiros. Gente que votou contra e a favor do Lula. Empresas que investem no Brasil e que nada tem a ver com disputas políticas e ideológicas. Defender a liberdade não pode significar atacar quem trabalha e produz no Brasil. Esse governador de Minas, Romeu Zema, agora 7h16. Economia Real, com Rita Mundim. Boa noite. Um dia que começou muito tenso e depois foi se ajustando na medida em que a diplomacia foi vencendo o discurso político. E é pela via diplomática que nós temos que ajustar essas tarifas. Temos o prazo até 1º de agosto. O mercado financeiro brasileiro abriu precificando o tarifaço, com o índice Bovespa caindo praticamente 1%. Essa queda foi reduzida pela metade e a queda ficou em 0,54%. O dólar também chegou a subir 1,5%, fechou em alta de 0,78 a 5,54. E os juros futuros também foram pressionados para cima, mas fecharam em alta, mas uma alta bem menor do que aquela vista na abertura. E por falar em juros, em dólar, vamos falar de inflação. O IBGE divulgou o IPCA, a inflação oficial do Brasil no mês de junho, e ela ficou em 0,24%. É a menor para esse ano de 2025, mas, apesar disso, temos a inflação anualizada em 5,35%, um pouco acima daquela finda em maio, que estava em 5,32%. O que mais pesou nessa inflação de 0,24% foi o aumento da conta de energia, por causa da adoção da bandeira vermelha 1. E foi isso que fez com que a inflação não cedesse ainda mais. Portanto, foram esses os destaques em um dia de muita volatilidade, mas que terminou bem melhor do que começou. As ações que mais sofreram hoje com o tarifaço foram as da Embraer, que terminaram em queda de 3,61%, mas chegaram a cair mais de 7%. Portanto, passado o susto, vamos ver se a diplomacia consegue resolver esse problemão com o nosso segundo maior parceiro comercial até o dia 1º de agosto. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.